Assistir a pornografia vicia? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Chegou o momento Alura, ilustríssimas ouvintes e ilustríssimos ouvintes. O uso de inteligência artificial tem o potencial de ajudar diversas áreas na análise de dados, proporcionando insights mais profundos, automatizando tarefas complexas e acelerando processos de tomada de decisão. Por isso, a Alura criou a Imersão Dados, análises com inteligência artificial. A Imersão Dados da Alura consiste em 5 dias de aulas imersivas online e gratuitas, onde você vai entender como aplicar o uso da inteligência artificial de maneira funcional na análise de dados. Ela é dirigida para pessoas de todas as áreas que usam análise de dados no dia a dia ou em grandes decisões. Pessoas que usam Excel, Google Sheets ou similares no seu cotidiano. Não requer nenhum conhecimento prévio de IA. E como eu já disse, é grátis. Mas atenção! As inscrições vão só até 3 de setembro de 2023, então anota a URL aí, bit.ly /naruhodo-imersão-dados. Repetindo, bit.ly /naruhodo-imersão-dados. Claro que não tem tio na palavra imersão. Alura, mergulhe em tecnologia. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Uma pergunta muito moderna, assim, é de um tema tão antigo quanto a humanidade. Hoje é um problema moderno, está muito na cabeça das pessoas, sobretudo de nós homens. Verdade. Então acaba sendo um episódio para esclarecimentos e para mostrar que tem bastante discussão na literatura sobre se pornografia vicia de fato ou não. É isso aí, pornografia é bem mais velho do que nós, né, mas a discussão sobre o vício em pornografia, uma eventual capacidade que a pornografia tem de viciar, é uma discussão bem contemporânea, né, Altair? Pois é. E o primeiro e-mail, Altair, né, talvez pelo tema, ele é anônimo. O ouvinte pediu o anonimato e diz o seguinte: queria pedir para que vocês fizessem um podcast a respeito de quais os riscos da pornografia à saúde e se existem meios para ajudar a parar de assistir. Temos também o e-mail de outro ouvinte, Mosias de Souza de Fortaleza, que diz o seguinte: sou leigo nas ciências que estudam a mente e o sistema nervoso, por isso quero saber se o difundido hábito de consumir pornografia estaria de alguma forma deteriorando o cérebro das pessoas. Já li textos defendendo essa hipótese nos mais diversos ambientes virtuais, desde comunidades religiosas, conservadoras, a grupos de esquerda e feministas. A ciência contemporânea já chegou a algum consenso a respeito deste possível fenômeno? Altair, afinal de contas, assistir a pornografia vicia? Não sabemos. Assim, resposta direta, não sabemos. Tá. E aí tem coisas assim bem interessantes para explicar sobre o mecanismo em si.
O vício em pornografia, ele ainda não é descrito, por exemplo, como uma doença mental. Ele não está no DSM. No CID tem alguma coisa ligada a um distúrbio de comportamento sexual compulsivo, que é uma coisa mais geral. Tá né? bom. Que é diferente de pornografia, de assistir a pornografia, né? Então, o comportamento sexual compulsivo envolve mais coisas, né? Mais amplo e tal. Sim. Mas assim, a discussão na literatura está campal. É uma briga mesmo, assim. Ah, é? E faz muito sentido. A briga mesmo, né? E o grande argumento é assim, vamos falar das 4 causas, né? Sempre, né? Tal. Mas é importante pontuar essa questão inicial, assim, da pornografia como... Bom, você sabe tão bem quanto eu que a gente e o Reginaldo, né? Que na nossa época lá, quando a gente era mais novo, tipo, hoje, né? A relação das pessoas com a pornografia não é que mudou, é que aumentou a escala. Assim, virou uma coisa muito acessível, não? Isso, muito acessível, com muito volume, muito fácil. Acessível, inclusive, facilmente para crianças, né? Exatamente. E não deixa de ser também, né, como todas as relações sociais modernas, uma coisa economicamente muito viável. Então tem toda uma gama de negócios que são envolvidos com pornografia e tudo mais. Isso não é novo, tá? Não é novo. Mas você vai lembrar lá da época, né? 1900, Guaraná com rolha, né? Que tinha banca de jornal, sabe aquelas coisas, sabe? Era muito menos acessível, né, Altair? Então. Acho que a primeira vez que eu vi um filme com sexo explícito, eu já era um adolescente, quase adulto, assim, sabe? Sim. Hoje é muito fácil, né? Basta um celular com acesso à internet. Exatamente, né? Não, às vezes você aperta um botão errado e já cai, assim, você escorrega, né? Você já aparece. O Twitter é um exemplo, né? Assim, outras redes sociais têm um pouco mais de restrição, mas o Twitter, 2 clicadas pra fora ali, você já aparece as coisas estranhas, né? Faz parte. Aliás, gostaria de contar aqui, né, nesse momento do episódio, né, com mais uma vez a grande ajuda de uma pessoa que eu admiro muito, né, por sua grande experiência e pela pessoa, nosso querido Reginaldo Cursino, editor do Naruhodô, né, desde o início. O Reginaldo tem décadas de experiência em edição, né, e atuou nos mais variados campos, né, de trabalho e atividades relacionadas com esta prática muito importante que admiro muito, né. E não contente, Reginaldo também tem experiência nessa área ligado à pornografia, né. Quando fizemos a primeira versão do episódio, o Reginaldo editou e aí ele contou pra gente desse caos. Aí eu falei, não, tem que incluir no episódio também, né? E aí, gentilmente, o Reginaldo vai nos contar, né, a sua experiência também nesta seara. Então, por favor, Reginaldo. Olá, Ken. Olá, Altair. Olá, ouvintes do Naruhodô. Então, isso já faz muito, muito tempo. Foi lá na década de 90. Eu tinha um amigo... Tenho. Na época, ele era câmera de uma dessas grandes empresas de televisão e... Como freelancer, ele trabalhava em alguns sets, né, para filmes adultos. E aí ele me falou que na época o estúdio também estava procurando profissional para fazer a edição e trabalhar no estúdio. Eu falei, interessantíssimo, vamos nessa. É engraçado, né, porque a gente pensa a pornografia no modo em geral como aquela coisa super excitante. E quando você trabalha com isso, é uma coisa tão sem graça que você tá ali com produtor, produtora, outros editores, e enfim, tinha muita edição para filmes nacionais e colocar legendas, né, para filmes internacionais. E é um ambiente super divertido, super engraçado. Era uma verdadeira sala de quinta série, né? Rolava tudo quanto era tipo de piada. Foi uma época bem divertida, muito engraçada. Jamais eu imaginaria que eu também teria a oportunidade de trabalhar com edição e finalização, legendas para filmes adultos. Grande abraço. A pornografia é tão antiga quanto a humanidade. Temos relatos de cerca de 25 mil anos atrás. Já tem pinturas rupestres com desenhos com sexo explícito, por exemplo. Certo. Tá? Então é muito antigo, em todas as culturas, é algo bem... É bem um comportamento ritualizado, né, de reprodução que depois acaba ganhando um status de vira uma entidade cultural, né, mística, histórica e tudo mais. Certo. Né? E daí vem um argumento importante quando você pensa em vício em pornografia. Se você pensa, por exemplo, vício em cocaína, né? O mecanismo, né, você está colocando uma substância, entrando em contato com uma substância que intensifica a atividade do cérebro, né, num grau que você não conseguiria fazer sozinho. Então, assim, você não consegue, o seu cérebro não consegue emular
a mesma descarga de neurotransmissor sem droga, né? Por exemplo, cocaína em relação à administração da cocaína. Certo. Né? Quando você pensa em pornografia, não é bem assim. O mecanismo dela, apesar de ainda não ser muito claro, o mecanismo dela, ela não afeta, ela não ocupa receptor. É diferente de você consumir uma substância, né? Certo. Que tem um efeito direto no cérebro, né? Uhum. Os artigos mais recentes, 2022, 2023, têm associado o suposto vício com pornografia com um mecanismo parecido do vício em jogo. Tá bom. Jogo compulsivo, Uhum. tá? Então é mais perto disso, porque o jogo tem a ver com isso, né? Você tá num contexto de jogo, Uhum. em geral é um jogo de azar, mas você tem aquela esperança de que no curto prazo você ganhe. Se bem que no longo prazo, a banca sempre vai ganhar. Sim. Por isso que existem os cassinos, e por isso que se ganha muito dinheiro, e também lava-se muito dinheiro, né, nos cassinos. Verdade. E por isso que jogadores mais profissionais, né, eles param. Mas os profissionais mesmo, só que a profissionais grande... que eu digo, aqueles que estudam a lógica dos cassinos para aplicar um golpe no cassino, né? Isso. Quando você pensa no cassino, assim, imagina que você tem lá R$100, né? E você vai jogar poucas vezes. Quando você se expõe poucas vezes ao cassino, tudo pode acontecer. Verdade. Né? A questão é o longo prazo. O cassino, ele pensa no longo prazo. O jogo é feito para a banca ganhar em média. Claro. Assintoticamente. Só que você, indivíduo, você não vai ficar jogando milhares de vezes. Você não tem dinheiro nem tempo para isso. Uhum. Né? Então, você é controlado por variáveis próximas com N pequeno. Né? Verdade. O cassino fica pensando estrategicamente num N de centenas de milhares de operações. Quando você pensa, por exemplo, em pornografia, é algo um pouco parecido. Porque o que acontece? Cada vez que você vê um vídeo, um filme, alguma coisa, você tem um ganho pequeno, né, de satisfação próxima. E não né? tá consumindo nenhuma substância, né? Então, mas você tá se colocando num jogo em que você tem um ganho fácil. Certo. E um ganho passivo, né? Uhum. Tipo, quando eu jogo dados, tudo bem, eu faço o comportamento de jogar os dados, mas o jogo tá fora de mim. Eu não tenho controle. Sim. Né? Do mesmo jeito que você aperta um botão e começa um filme, é a mesma ideia. Então, o ganho que você tem é passivo. Uhum. Né? E, assim, no caso do jogo, tem essa coisa, assim, ou você ganha, né, e aí tem uma satisfação grande, né, ou você perde. No caso da pornografia, você sempre vai ter um ganhozinho, né, então é uma situação, assim, pensando como jogo, é uma situação confortável, do ponto de vista próximo. Certo. Né? A questão é você pensar no distante, né? É muito interessante, quando você começa a ler os trabalhos sobre vício em pornografia e tal, tem um problema de método mesmo. Porque todos os trabalhos que a gente, e tem vários, né, que a gente colocou na descrição do episódio, todos são correlacionais. Então você tem correlação entre o seu padrão de consumo de pornografia e várias outras variáveis, né? Então, por exemplo, hoje em dia, ainda mais em sociedades ocidentais, é praticamente impossível fazer um grupo controle de pornografia. O que seria o grupo controle? O cara que nunca viu. Sim. Não tem como. É muito difícil. Porque teria que ser alguém que nunca viu mesmo, assim, nunca viu mesmo. Não que faz tempo que não vê. Não, você tem que ter um grupo controle mesmo. E não dá. Você não acha. Né? Hoje, cada vez mais difícil, inclusive. Então, porque, de novo, você esbarra no negócio, sabe? É difícil. Quando você pensa em jogo, até dá. Nunca foi no cassino. Beleza, né? Porque o cassino é um lugar. A pornografia não, ela é presente em todos os lugares, assim. Então, ela quase te persegue. Sim. A sexualização dos conteúdos, enfim, né? Então é muito complicado, assim. E outra coisa é a direcionalidade. E aí tem uma discussão bem interessante, que é assim, será que eu sou viciado em pornografia e isso gera problemas, né? Então eu tenho que tratar o vício, ou na verdade eu estou com uma depressão e para lidar com isso eu vejo pornografia e isso gera problemas. Aí o problema não é a pornografia, é a depressão antes. Entende? Tem essa direcionalidade não clara. E você citou a depressão, não foi por acaso, sim, porque a pessoa pode estar não necessariamente deprimida, mas com algum problema na vida e aí recorre à pornografia como uma válvula de escape. Porque é uma estratégia de ganho simples, né? E é um ganho pequeno, mas não é uma perda. Certo. E tudo bem, sabe? É uma distração, é uma estratégia de enfrentamento mesmo. É desadaptativo? Mas... Tipo, a rigor você não tá incorrendo em mal, sabe? Não né? Tá cometendo crime. Então, parece razoável, né? Ainda mais porque é muito disponível e fácil. Sim. Né? O grande problema, assim, da discussão sobre vício em pornografia é a direcionalidade.
Será que você tem um problema e aí consome a pornografia e vai ficando pior? Uhum. Ou é a pornografia em si? E aí a ideia esmiuçar isso um pouco mais. Uhum. Então, assim, tem a questão da dificuldade dos trabalhos mesmo, né? Esse é um tema que eu tenho acompanhado há alguns anos, na verdade. E a gente tem um episódio que é o 150, que é sobre o NoFap September. Sim. Que conversa um pouco com a questão, mas naquela época, isso era 3, 4 anos atrás, Uhum. não se tinha material. E aí, sobretudo na pandemia, começou a aparecer muito estudo sobre pornografia. Inclusive nos Estados Unidos, tem um artigo fantástico que chama de Porndemic, sabe? Sim. Pandemic De epidemia ou a pandemia de porn. Isso, porque as pessoas ficavam em casa e, de novo, é um ganho Acabaram secundário. Consumindo mais ainda do que antes Isso. da pandemia. E aí, assim, eu dou meus parabéns, porque eu acompanho mesmo. Assim, tem desses sites de vídeos pornográficos, o Pornhub, eles têm um setor de data science fantástico. Fantástico. Eu ouvi falar disso também. Está na descrição, eu até acompanho mesmo, como estatística, assim, um negócio fantástico. Chama Pornhub Insights. Sei. Né? Eles têm dados demográficos, se você conversa com eles mandam até uma estratificação, é muito legal, mesmo. E aí você pode estudar a autocorrelação de certos temas com coisas que estão acontecendo no mundo. Aí eles divulgam mesmo uns relatórios. Tipo, que tipo de vídeo ou tema está sendo explorado durante a eleição presidencial, sabe? É muito interessante, sabe? Em cada região do mundo, é muito legal mesmo. Eles fazem muito bem feito, assim, né? E, por exemplo, você pega o caso do Pornhub, ele não é só um site de vídeos, ele é uma estrutura de negócio mesmo, né? Inclusive, eles têm um banco. O Pornhub tem um banco. Próprio. Caramba. É que assim, não chama Pornhub, mas faz parte do board de investidores, né? Certo. Porque eles começaram a fazer um esquema de, tipo um OnlyFans do Pornhub, sabe? Que você pode ser assinante, enfim, de seguir certas pessoas para ter acesso ao conteúdo. Certo. Né? E aí, para financiar isso, eles começaram a fazer, tipo, eles securitizaram, né? Eles pegam certos serviços do banco e colocam internamente, sabe? Então, é um negócio quase, tipo, bilionário mesmo, né? A plataforma de vídeos é só a parte que você vê da frente, mas tem muitos outros negócios por trás, assim. É muito bem estruturado mesmo, assim, é um negócio muito bem pensado. Bom, é bom e ruim, né? Porque pelo menos eles dão muitos dados. E eles dão os dados mesmo pra publicar artigos, sabe? É muito legal. Que também é esperto da parte deles, Claro, né? claro. Não, é o serviço de relações públicas, tudo, né? Então... E de fato as pessoas consomem muito, né? Então, durante a pandemia, tem um artigo que mostra que teve um aumento de 61% no tráfego dentro do Pornhub durante a pandemia, né? Depois que a pandemia passou, em teoria, diminuiu isso, mas não voltou à medida anterior. Então teve um aumento, né? Continua maior. Assim, vamos começar a falar das causas materiais, né? Então, quando você vê um vídeo pornográfico, o que acontece no seu cérebro? Tem um artigo em que eles compararam, eram 3 grupos. Era um grupo controle, né, que via um estímulo neutro. Tinha um grupo que via estímulos monetários, jogos monetários, como se fosse o cassino. E um outro que via, tipo, para cada joguinho que eles faziam, eles ganhavam uma imagem pornográfica. E aí, eles estavam sendo monitorados com ressonância magnética, essas pessoas. E aí eles viram que a área que era estimulada no cérebro, era ativada na situação de jogo e na situação de pornográfica é a mesma, que é a área que chama estriado ventral. Estriado ventral. Isso. Fica bem no meio da sua cabeça. Se você pensar que sua cabeça é uma bola, fica lá dentro, tá? Você tem que enfiar o dedo lá dentro da sua cabeça. O estriado ventral, ele é composto de 4 áreas, basicamente, que é o núcleo accumbens, a amígdala e o hipocampo, as 2 partes do hipocampo, né? Então é uma área muito importante para processamento de recompensa. E aí eles verificaram nesse trabalho, com 150 pessoas, eles verificaram que as pessoas que tinham um maior grau de dependência da pornografia, ou seja, viam com mais frequência pornografia, tinham uma menor conectividade do estriado ventral. Essa área tinha menos conexões. E o que quer dizer uma área que tem menos conexões? Como elas têm menos conexões, você precisa ter uma maior estimulação para aquela área, entre aspas, ativar, sabe? Tá. Então, uma área muito conectada, com um pequeno input, você já ativa. Aí tem uma correlação, né? Então, quanto mais pornografia a pessoa via, menor a conectividade da área do estriado. Só que, de novo, não dá pra falar de causalidade. Por quê? Porque, assim, a conectividade do estriado varia entre as pessoas. Você pode ter uma conectividade maior ou menor que a minha,
idiosincrático, você nasceu com isso. Então, não dá pra dizer se você nasceu com menos conectividade, logo você precisa de mais estimulação pra perceber a recompensa, ou foi a internet, a pornografia que gerou isso. Não dá pra falar, não dá pra saber, tá? Então não tem causalidade, né? É um estudo correlacional e tá. Mas dá pra dizer que pessoas que têm uma maior dessensibilização, né, que percebem menos a recompensa, acabam assistindo mais pornografia. E não só. Jogo de azar, todas essas coisas envolve também. A gente tem estudos de prevalência, né, assim, tem um critério, né, a partir de um certo número de quantas vezes você vê, né, pornografia por semana e tal, mas o quanto que isso afeta o seu dia a dia, né? Então, você tem uma, assim, para caracterizar, assim, a descrição, né, do vício, entre aspas, em pornografia, tem uma preocupação com o comportamento, então a pessoa fica se preocupando, ela tem uma habilidade reduzida de controlar esse comportamento, então ela não consegue deixar de ver, sabe? Então, assim, não é que ela procura, não é que ela fica assim, não, agora eu vou ver um filme, não é isso. Tipo, ela tá no computador e aí abre, sabe? Porque é muito fácil, de novo, é fácil. Sim. Sabe? Sim. Então... E gratuito, né? Então, sabe uma pausa? Tipo, você faz uma pausa de 2 minutos? Tipo, você podia ir no banheiro, tomar uma água, fazer qualquer coisa, o cara abre um vídeo, sabe? Uma coisa assim. Então, essa é a habilidade reduzida de controlar o comportamento. Tem uma questão de tolerância, então, quanto mais vê, né? Então, uma tolerância. A pessoa sofre abstinência, então, quando ela fica sem ver por muito tempo, sente falta. E aí tem consequências psicossociais. Então... a pessoa fica com vergonha, tem dificuldade de falar disso com os outros. Então, lembra bem uma coisa de vício em jogo mesmo, certo, né? Se você tá viciado lá no bingo, e aí começa a ter problemas, não consegue deixar de ir, é a mesma ideia, tá? Então parece, assim, não tem consenso, ainda tem uma briga, mas parece que se aparecer no DSM, vício em pornografia, vai estar perto do vício em jogo. Não vai ser uma coisa, por exemplo, como um distúrbio de comportamento sexual compulsivo. Porque aí é realizar o comportamento, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a pornografia, uma coisa mais passiva, né? Então, é mais ligado à ideia do jogo, né? Tem um neurotransmissor, né? Que é nessa área do estriado ventral aí, a dopamina, né? Ela é importante. Então, pode ser uma desregulação de dopamina e, de novo, não tem direcionalidade. Pode ser que a pessoa nasceu com menos dopamina e aí precisa ver mais pornografia, né? Ou foi a pornografia que gerou isso. Não dá pra saber. Tá. Os estudos de prevalência, tem poucos ainda, né? Mas os que tem são bem recentes. Eles mostram que a prevalência de comportamento compulsivo ou de dependência da pornografia varia entre 3% e 6% da população, né? 3% a 6%. E 80% desse público são homens. Tá, isso não me surpreende. E assim, até porque a pornografia, né, em grande parte, né, a sua absoluta maioria, assim, ela é produzida para o homem, né? E é muitas vezes desinteressante para as mulheres, né? Isso. A forma com que é produzida. Aí, de novo, é uma questão correlacional, né? Não se sabe se a demanda é maior do homem ou é um efeito de halo. Tipo, a pornografia é só feita do jeito da cabeça do homem, aí a mulher consome menos porque não vê sentido, e aí, né? Sim. E tá. Se você chegar e perguntar, não, mas os homens veem mais pornografia porque é do masculino, não dá pra dizer isso. Certo. Tá? Não dá pra dizer isso. Dentro de uma sociedade onde as mulheres têm a primazia do cuidado e os homens da violência, faz todo sentido que a pornografia faça mais sentido para o homem do jeito que ele é hoje, tá? Totalmente. O que não quer dizer que não possa mudar, tá? Sim. Inclusive existem iniciativas de cineastas mulheres, né, produzindo uma pornografia bem diferente, assim, né? Isso, e pode ser que aumente a dependência, ou a dependência de pornografia em mulheres. Sim. Pode ser que aconteça também. Se ela for mais interessante, mais eficiente, né? Isso. Então, por quê? Porque o que tá por trás disso é que existe uma demanda, e se existe demanda tem que ter consumo, logo tem mercado. O bom e velho mercado, ou o mau e velho mercado. Isso, né? E aí entra os publicitários e os marqueteiros pra fazer as pessoas acreditarem que é bacana ver, por que não, né? Porque aí tá bom, né? E tudo bem, né? E de novo, uma coisa é quebrar essa cara, é dialético mesmo, sabe? Tipo, a pornografia em si, ela não é ruim, sabe? Tem uma questão cultural, tem uma questão histórica, tem uma questão do uso, do sentido, de você, do seu tempo, sabe?
De novo, tem duas coisas que são, pra mim, pelo menos, as coisas mais interessantes de serem estudadas, porque são coisas que todo mundo faz, que é sono e sexo. Não tem jeito. Sono e atividade sexual. Você pode não fazer sexo, mas você pensa, a sexualidade é diferente de fazer alguma coisa ou não, sabe? Mesmo se você não faz, mas alguma coisa você faz em compensação a isso, Verdade. sabe? Então, e não é tão discutido, né? Tipo, o sono, por exemplo, ele era muito naturalizado. E aí as pessoas não levam em conta os distúrbios de sono. Agora, o problema da pornografia, né, Altair, ou um dos problemas, né, porque acho que existem vários, acho que a cadeia que está por trás da produção da pornografia. Sim, né? um modelo de negócio. Eu sei que esse não é o tema aqui do episódio, mas acho que é importante pontuar, né, porque ao mesmo tempo que a gente fala não tem nada de errado em consumir pornografia, também é importante a gente entender que essa pornografia que está aí, a pornografia hegemônica, vamos dizer assim, né? Ela tem vários problemas no processo de produção, né? Desde vazamento de imagens não autorizadas até condições muito ruins de trabalho, né, para os atores envolvidos, atrizes envolvidos, né, e também essa questão que você levantou, né, de como é feito por homens para homens, né, na sua grande maioria, eles têm violência né, intrínseca, né, ao conteúdo. Que reflete discursos presentes sociais. Verdade. Assim, tipo, você só culpar a pornografia, isso vai, você não ataca o discurso, claro, né, a ideologia. Exato. Ou seja, você só joga o problema por baixo do tapete e vai espirrar em outra coisa. Né? Claro. Aí, assim como a violência está presente em Hollywood, né? Na antropologia das culturas. É geral, assim. A questão não é a violência, mas qual o objeto dela, qual o sentido dela e o uso dela. Sim. O que você atende? Que demanda você atende? Né? Verdade. Então, isso é muito importante, essa discussão da análise do discurso da coisa mesmo, né? E aí pensando assim, será que existem, e aí tem alguns artigos, né? Será que tem benefícios da pornografia, assim? Tem algum benefício, né? Do ponto de vista individual, não tem muito, tá? Mas quando você pensa socialmente, tem umas coisas. Tá. Então, e de novo, o alvo da inferência desses trabalhos que eu vou falar não é no indivíduo. Tá na média dos indivíduos, é social. Certo. Tá? Aí você vai ver esses trabalhos, é tudo com milhares de pessoas, tá? Para pegar uma tendência populacional, né? Tem um trabalho que foi feito com 82 mil pessoas em 42 países. É um trabalho bem grande, né? É um estudo, foi em 2022. Um trabalho bem interessante em que eles mostravam assim, eles perguntavam para as pessoas, uma survey, né? Perguntavam lá quantas vezes você vê pornografia por semana, enfim, né? E aí eles segmentaram a amostra, né, em várias partes, e aí eles viram que para uma certa proporção dessas pessoas, que são pessoas com, assim, o extrato que eles pegaram, são pessoas com menor religiosidade, né? Então elas têm uma menor vinculação a instituições religiosas. Não quer dizer que elas não acreditam, não tem que ser ateu, sabe? Mas elas seguem menos ritos estruturados de organizações religiosas. Tipo a pessoa agnóstica. Tem um trabalho muito interessante, assim, em países ocidentais, existe uma relação fraca, mas significativa entre o número de vezes que você vê pornografia e o quanto você acredita que mulheres merecem igualdade de gênero. Tá? Não acontece para toda a amostra de 82 mil pessoas, mas acontece para uma parte, sobretudo a parte ocidental, menos religiosa, né? Só que aí depois tem um outro trabalho que fez um estudo qualitativo com algumas dessas pessoas. E aí o que acontece? A questão não é a pornografia, é o sentido que a pessoa faz da pornografia. Então, de novo, é o uso da peça, né? Não é uma coisa genérica. Então, essas pessoas que, por exemplo, quanto mais pornografia, mais ela crê e defende igualdade de gênero, são pessoas que têm um uso um pouco mais saudável da pornografia. Então, vê com parceiro, ou usa isso para discutir outras coisas, sabe? Tem um uso mais saudável do negócio. Em contrapartida, aí é uma outra amostra, uma outra subdivisão desses 82 mil pessoas. Existe em inglês um termo que quer dizer rape myths. Mitos de estupro, tá? Mitos de causas de estupro, né? É um termo da sociologia. Por exemplo, um mito, que é óbvio, né? Mas muita gente acredita, é aquela coisa, a mulher que sai na rua com roupa curta vai ser assediada, claro, porque tá usando roupa curta. Isso é um mito, né? Sim. Mas aparece, as pessoas falam disso, né? Então, na amostra mais religiosa,
aparece esse mito. Então, pessoas que veem mais pornografia, apesar de ser religioso, têm uma maior taxa de concordância com frases assim. Tipo, mulheres deveriam sair na rua vestidas adequadamente. Entendi. E aí mostra que a pornografia tem esse uso ambíguo mesmo. Que varia conforme o discurso que você quer representar. Né? Então, de novo, coloca o cenário como sendo mais complexo mesmo. Porque se você demonizar só a pornografia, você vai enterrar todos esses discursos, né? E eles vão acabar esbarrando em outra coisa, né? Vão acabar sendo expressos de outra forma, às vezes até de uma forma mais desadaptativa, né? E aí a gente entra num ponto importante ligado à causa formal. Como você bem comentou, Ken, né? Assim, hoje em dia, criança vê pornografia, né? Porque dá o celular na mão, aperta 2 botões, já caiu, né? Parece uma bunda, né? Então é difícil. Isso é um problema, tá? Muito mais do que a definição de vício em pornografia e tal. Isso é um problema, já tem bastante evidência que mostra que o problema não é nem a quantidade, mas é quando você começou. O período de início da pornografia, né, na sua vida, tem um período crítico do desenvolvimento. Se você começou a ver pornografia muito cedo, e aí o que seria cedo? A partir de 12 anos. De 12 anos pra frente, tá? Se você começou a ver muito cedo, dependendo do... Muito cedo significa antes de 12 anos, é isso? Antes de 12 anos. Tá bom. Né? Se você vê muito cedo... Eu ia cedo... chutar uma idade bem mais alta, mas enfim... Não, então, a prevalência é muito alta. Imagino que hoje, né? Porque, assim, eu também às vezes eu tenho na minha memória a minha infância, né? Quando o acesso à pornografia era completamente difícil, assim, né? Isso, dava muito mais trabalho pra gente, pro original também, né? Tipo, era uma aventura. O negócio era uma epopeia, sabe? Você lembra muito mais da epopeia que você fez do que o resultado. Verdade. Sabe? Hoje não, hoje é banalizado, é simples, né? Sim. Você tem no videogame, você tem desenhos, tem, né? E aí, assim, aqueles que começam a ter uma certa quantidade de pornografia antes dos 12 anos é o que gera mais problema deletério, né? Certo. Então, por quê? Porque você, durante um período crítico de desenvolvimento neural mesmo, você é exposto a esses modelos, né, de comportamentais, e aí você acaba aprendendo por modelagem comportamental. É uma coisa que você não vê, você tem aquele ideário, e aí você acaba usando isso como referência, né? E aí tem uma questão, assim, não é só ver a pornografia, é o contexto. Então, por exemplo, você vê em grupo, não é ver todo mundo junto, sabe? Mas fazer parte de grupos de pessoas que dividem, compartilham o material. E você é muito jovem, isso tem um efeito mais deletério. Porque é o que garante a pertença ao grupo. Sim. Você partilhar esse tipo de coisa. E aí a coisa só vai crescendo. Você lembra que quando você tinha 10, 12 anos, você devia ser um moleque desgraçado também, né? Tipo de exagerar, de querer ser diferente, sabe? E aí acaba maltratando os outros, sendo maltratado, falando bobagem, sabe? Então, isso é muito complicado, assim, né? E aí a pornografia acaba dando um ingrediente que atrapalha muito o desenvolvimento da personalidade nessa época. Sobretudo nos meninos, não porque são meninos, mas pela representação do gênero na nossa sociedade moderna. Então isso é importante. E aí, tem um outro artigo muito legal, que eles pegaram nos Estados Unidos 600 criminosos sexuais. Presos, né, pegaram e fizeram uma avaliação. Tá. Questionários e tal, né, uma survey. E aí tem um resultado interessante. Desses 600... Aqueles que tinham um histórico de assistir pornografia quando era adolescente, 12 anos pra frente, assim, né? Tá. Começou muito cedo. Eles eram condenados por crimes mais graves, tá? Então tem essa relação também na pornografia muito cedo. Certo. Então, de novo, a questão não é a pornografia em si, é o contexto, é o uso, é o sentido, né? É o motivo, tá? Então, a primeira pergunta é, tipo, por quê? Né? Tipo, que contexto você tá fazendo isso? Pra se auto-observar, né? Certo. E aí tem um outro trabalho interessante também, com base nessa amostra de 600 crimes, né? Eles verificaram, os pesquisadores, era um artigo da área de direito, eles foram atrás dos processos, da descrição do processo. E aí, desses 600 casos, tinha um certo contingente de casos em que no relatório, lá nos autos, dizia assim que antes da pessoa, do suposto criminoso, cometer o crime sexual, ele assistiu pornografia, o criminoso. Tá? E aí eles separaram os crimes em que antes o criminoso assistiu pornografia dos que não assistiram, né? Tá bom. O tipo de crime e o que aconteceu foi mais brando. É como se ver a pornografia antes desse uma catarse. Diminui um pouco, sabe?
Então, é interessante Diminui ver a isso. energia também, né? Exato, né? Exato. Então aí vai chegar a pessoa e vai falar, então é importante ter essas pornografias pros caras que tem umas pira loucas, assim, umas parafilia. Calma, não tem evidência pra isso, o negócio não é por aí, tá? Aham. Deixando claro que esse episódio não fala sobre parafilias, tá? Que é um tema para outro episódio, uma coisa bem mais complicada. E aí cada parafilia, tem que fazer um episódio sobre cada uma, porque são um monte, e cada uma com uma origem diferente, é uma treva também, tá? Pra discutir. Então, aqui a gente tá falando de você, tipo, punheteiro básico, sabe? Tipo, normal. Entendeu? Então, tipo... tipo, que está na casa de bilhões de pessoas, convenhamos, né? Sim. Só ver os dados lá do Pornhub, tá? Não tem o que ser dito. E aí, pra começar a encerrar, né, a discussão, que é bem interessante, né? Mostra, de novo, assim como o sono, e a gente tem vários episódios sobre distúrbios de sono e tal, que é uma coisa bem complicada, a gente não tem no Naruhodô muitos episódios sobre sexo, né? Verdade. E não é porque o tema não é interessante, é porque as pessoas bombam mesmo, pô, a galera curte, né? Está no ideário popular, né? A questão é que tem pouca evidência, porque é difícil de testar, né? Sim. É difícil de medir, de coletar as variáveis, E sabe? como você falou, difícil de ter grupo de controle. Isso, né? Então assim, tem essa questão cultural forte, mas tem uma questão assim, tipo, a gente é exposto o tempo inteiro à pornografia sem ter uma medida de segurança disso. Verdade. Não existe estudo de segurança, né? Então, bom, a área de marketing é basicamente isso, né? Inventa a solução para depois tentar ver se vai dar problema depois. Não é verdade? Sim. Então, né? Vide vários casos que a gente já viu, né? A pornografia é um negócio assim, tipo, você vê, hoje em dia que você transformou os indivíduos em mídias, né? O indivíduo particular, uma pessoa virou uma mídia hoje, então você tem pessoas que abrem um OnlyFans e começam a ganhar milhões de reais. Então, esse tipo de fetichização e de lucro acaba atraindo interesse, e aí tem muitos interesses em manter as coisas como estão. Sim. Né? E aí você vê que é uma dinâmica bem complicada. E aí, pra começar a encerrar o episódio, a gente volta numa questão de causa eficiente. Como a pornografia é uma coisa que sempre existiu e vai continuar existindo, né? A pornografia, a sexualidade, a sensualidade, tudo isso vai existir, né? E tem que existir mesmo, porque faz parte, são um dos universais humanos, né? É tão importante quanto o sono. Eu quero trazer à tona um pesquisador, um dos grandes representantes, eu pessoalmente gosto, eu estudei bastante ele na graduação, assim, eu tive sorte de ter um professor muito bom dele na psicologia, aliás, um abraço pro professor Paulo Albertini, né? Eu fiz todas as matérias, a optativa, porque é um tema interessante mesmo. Eu tenho aqui um livrinho, né, um livrinho do Wilhelm Reich, que eu tenho ele em papel mesmo, né, esse livro, né? Eu já falei em outros episódios desse texto, que chama Casamento Indissolúvel ou Relação Sexual Duradoura. Casamento, é uma opção, tá? Pense sobre isso. Casamento indissolúvel ou relação sexual duradoura, né? Esses são conjuntos disjuntos. Eles são independentes um do outro, tá? O texto está completo na descrição. É um livro curtinho e é muito legal de ser lido. Eu mesmo vou ler um pedaço do começo do livro, né? Que o Reich define o que é relação sexual duradoura. E aí eu vou perguntar pra você, quando que esse texto foi escrito? Em que ano? Você dá um palpite. Bom, okay. Tá? Então, veja que texto bonito. Reginaldo, por favor, uma ambiance aqui, né? Então, vamos lá. As condições sociais de uma relação sexual duradoura seriam as seguintes: a independência econômica da mulher, a educação das crianças realizadas pela sociedade e a não interferência de interesses econômicos. Ocasionalmente poderiam ocorrer relações temporárias e de caráter predominantemente sensual com terceiros. Do ponto de vista da economia sexual, a relação temporária apresenta inconvenientes em comparação com a relação duradoura. Inconvenientes esses que são particularmente fáceis de estudar em nossa sociedade. Porque em nenhuma outra sociedade a promiscuidade sexual se tornou tão habitual como nesta época de ideologia monogâmica florescente. Promiscuidade esta, ainda por cima, desprovida de qualquer fundamento emocional e sem qualquer valor do ponto de vista da economia sexual, dado o seu caráter mercenário. Uau! Não é uma paulada? Primeira página. Paulada. Né? Que ano foi escrito esse texto? Vou querer ler esse texto inteiro. Já está recomendadíssimo, né? É uma joia da primeira fase do Wilhelm Reich.
quais eram as condições mesmo que ele fala logo no começo? Tá Então, as condições para uma relação sexual duradoura. Eu tô duradoura. aqui tentando ver se algumas dessas condições existem hoje. Então, condições para uma relação sexual duradoura. A independência econômica da mulher, a educação das crianças realizadas pela sociedade e a não interferência de interesses econômicos. Danou-se, o né? resumo do Danou-se, né? Exato. Né? Você percebe agora que, tipo, você pensar vício em pornografia é tipo patologizar uma coisa pra manter essa ideologia da dominação sobre a mulher, né? E não precisar discutir isso. Sim. Sabe? Não é interessante? É verdade. Então, quando esse livro foi escrito? É muito fácil, a solução muito fácil é a gente simplesmente classificar como doença, né? Isso. Aí bota num livro, te dá um comprimido, acabou. Isso. Continua com a mesma estrutura. A educação de zoada, né? A repressão da mulher e a interferência de poder econômico em tudo. Sim. Né? Sim. O Raj é bacana, hein? Pô. Pena que ele bateu o pino depois. Mas começou mandou muito bem. benzaço. Sabe quando foi escrito esse texto? Quando, Altair? 1936. Meu Deus. Vai fazer 100 anos. 100 anos esse texto. Caraca. Esse é um livrinho pequeno, mas as páginas são excelentes. Excelentes, né? Recomendo todo mundo. O texto está na descrição completo. Em português, ainda, para não ter preguiça. Tá? Certo. Leia mesmo. Então, assim, tem essa questão importante da pornografia. A pornografia, antes de tudo, ela é um ícone cultural. É um ícone da nossa cultura. E por ser um ícone cultural, ele é ambivalente. É ambivalente. Então, numa sociedade onde você tem, por exemplo, a não independência econômica da mulher, uma educação voltada para o trabalho e a presença de interesse econômico em tudo, a pornografia vai refletir isso. Óbvio, é um jeito de ganhar dinheiro, a mulher vale menos e você é deseducado por meio dela, né? Claro. Mas não quer dizer que não possa existir uma coisa ou outra, né? Sim. Coisa outra que reflita outros valores. Mas aí precisa de muita intencionalidade por pessoas que não necessariamente vão ter vantagem com isso, né? Exatamente. E aí entra esse papel importante da pornografia como uma coisa de denúncia, de mostrar ambiguidade, de exercer uma força no discurso, né, contra a ideologia, para tentar gerar alguma deriva. Certo. Né? Também, isso é muito importante. Então tem esse papel social. E que sempre teve, né? Não é moderno, não é de agora, né? Então, esse livro do Reich, assim, é fantástico exatamente por causa disso. Eu vou até ler um outro trecho, né? Porque eu li o que seria uma relação sexual duradoura, né? Agora tem que ler o que é o casamento indissolúvel. Então, que seria essa parte, né? Um tópico que chama a função social do casamento, tá? A função social da instituição do casamento é tripla. É uma função econômica, política e social. E, por isso, identifica-se com a família autoritária. E aí, quando ele fala de família autoritária, ele está falando de um trabalho publicado pelo Theodor Adorno, mais ou menos na mesma época, que gerou um compêndio, que é um livro, chamado Personalidade Autoritária. Tá. Ele está falando disso, né? Economicamente, o casamento encontra a sua razão de ser naquilo que foi o seu fundamento desde a origem, isto é, a propriedade privada dos meios sociais de produção. Isso quer dizer que o casamento será socialmente necessário enquanto persistir essas mesmas condições econômicas. Esta formulação carece, no entanto, de ser completada, porquanto, embora em outros locais, exista propriedade do Estado e não propriedade privada dos meios sociais de produção. Nesse sentido, o casamento compulsivo foi restabelecido. Para evitar isso, né, para evitar o casamento indissolúvel, a família compulsiva das sociedades autoritárias tem a sua origem histórica na propriedade privada dos meios de produção e mantém-se pela autoridade dos estados nas sociedades em que essa propriedade privada foi abolida. E existe uma compulsão na estrutura humana por conta da autoridade e a sua repressão sexual. Em outras palavras, o casamento representa um interesse econômico muito antes do que um interesse afetivo. Sim. E para que ele se mantenha como apenas interesse econômico, isso é calcado numa extrema repressão sexual. Então, basicamente, os cônjuges, que são as pessoas mais próximas, simplesmente não conseguem conversar. Eles conversam de tudo menos aquilo que importa. E aí, nesse sentido, a pornografia vira uma válvula de escape. Vira E esse é o negócio. Entendeu? Agora entendi o fechamento do raciocínio. Então. E aí é por isso que a pornografia, ela não é um vício. Ela é o sintoma. Entende? Sim. Por isso que a discussão se pornografia é vício ou não é fundamental. Porque em algumas situações ela é o problema, em outras situações ela é a liberação. Certo. Né? A fruição, é o que dá pra fazer, é a estratégia de coping mesmo.
né? Mas tudo é uma liberação meio triste, né, Altair? Sim, porque ela sim. advém de uma falta de diálogo. Exato. Eminentemente uma falta de diálogo. Então, assim, o Reich coloca, mas muitos outros autores também colocam que o grande problema da vida é que você não tem uma pessoa que você consegue trocar ideia de forma franca. Essa é a grande chave. O grande problema é você não conseguir ter uma pessoa que você consiga trocar a ideia. De verdade. Sabe? E aí, como você não consegue trocar uma ideia, sobretudo da merda que você tem na sua cabeça, isso a gente falou no Naruhodo sobre síndrome do impostor, é por isso que a gente fica reprimido e zoado, né? E aí usa essas estratégias de catarse de forma desadaptativa, né? Olha, você dizendo isso, me faz me sentir um felizardo hoje em dia, viu, Altair? Sim, mas perceba que tem um componente de sorte, claro, mas tem um componente de muito trabalho e observação, né? Então é aquela coisa, é o resultado de um processo, né? Sim. Tipo, claro que tem a sorte, tem um componente imponderável. Pode ser que você faça o melhor que você pode, mesmo assim deu errado? Claro. Pode. Sempre pode. Pode. Tá? Mas o importante é que tem que ser algo, uma parte você tem que fazer. Tem que ter um preparo. Que ter uma intencionalidade aí, né? Tem que e uma ter autoobservação. É verdade. Tem que ter um preparo. Talvez tenha a ver, inclusive, com o meu processo de amadurecimento. Sim. Só que assim, para algumas pessoas esse amadurecimento leva a uma ampliação e para outras pessoas leva a um recrudescimento. Certo. A pessoa fica mais presa e aí piora. Sabe? Então, amadurecimento não é sinal de sabedoria. Não é garantia de nada, né? Exato. Depende muito do que você faz com você mesmo. Senão a gente não tinha um monte de velho e velha bolsonarista por aí. Por exemplo, né? Não, eu sei que eu fugi do tema aqui. Vamos voltar ao tema. Não tem problema. Porque é verdade. Ou, assim, como no Reich fala, né? Se a idade, muitas vezes, ela gera personalidade autoritária. Sim. Que é presa no casamento e por isso é indissolúvel. E aí a relação sexual não existe. Verdade. Ela é toda deslocada, ela é toda zoada. Quantos casamentos, né, que já não tem mais, não digo nem sexo como se fazia antes, mas algum tipo de sexo, alguma maneira isso, um afeto, alguma maneira de... É um afeto, que o Reich chama de ternura. Ele usa essa palavra propositalmente, ternura. Certo. Esse cara é interessante, hein, Altair? Então, pena que ele bateu o pino, depois ficou doido. Mas os primeiros 10 anos dele são fantásticos. Recomendo muitos textos do início do Reich, assim. A função do orgasmo, esse texto mesmo, casamento dissolúvel. São ótimos. Ótimos mesmo, merecem ser lidos. E é por isso que, por exemplo, se você abre o TikTok agora, o Instagram, a cada 10 postagens, sempre tem sei lá, 8 tem algum conteúdo sexual. Porque é o que bomba, é o que as pessoas querem ver, é o que motiva elas, sabe? Por que tem que motivar tanto? Né? Por que você tem que ficar olhando tanto pra fora e não pra dentro? Sim. Sabe? Porque pra dentro é tão ruim assim? Tipo, é tão zoado, sabe? Pode ser que seja. Isso mostra que precisa de um trabalho. Então, voltando no seu ponto, Ken, assim, tudo bem, você pode se considerar uma pessoa de sorte. Mas a sorte não vem sem preparo. Não vem sem preparo. Não, tá certo. O momento que você tem hoje foi o resultado de muitas lágrimas anteriores. É verdade. É possível. Exato. É provável. Eu penso isso pelo judô. Certeza, né? Eu penso isso pelo judô mesmo. Tipo, a faixa preta não vem de quantos campeonatos você ganha. Vem de quantas vezes você cai e levanta. E vai de novo. Né? E é por isso que a gente fala, né? Que o faixa preta é o faixa branca que nunca desiste. Verdade. É essa a ideia. Né? Veja que a questão do vício da internet ela é mais sutil do que parece. Tem uma dimensão historiográfica, né, importante e cultural. E, de novo, a busca é pra, tipo, pensar em pornografia mesmo. Tipo, pense as coisas que te excitam. Em qualquer nível, não precisa ser sexual. Mas sim. Pense. E mesmo a pornografia não sendo tecnicamente ou cientificamente um vício, ou pelo menos não há evidências ainda o suficiente para classificá-la dessa forma, fica o recado, né, da importância da autoobservação diante da pornografia, né? Porque sempre. Existem muitas histórias de pessoas que, por causa da pornografia, né, começaram a ter problemas de relacionamento, ter problemas no trabalho, né? Claro. Então, muita autoobservação aí nessa hora, né? Isso, e busque ajuda. Busque ajuda. A gente já tem grupos de pesquisa sobre sexualidade em hospitais, com psiquiatras, psicólogos. Isso tem o Brasil tem uma boa rede de suporte. Certo. Tem bastante pesquisa e tal. E no fundo é uma questão individual. Será que o problema é a pornografia ou o problema é uma estrutura básica onde a pornografia virou uma válvula de escape desadaptativa?
E por outro lado, pensando no jeito do Reich, pense as coisas que te excitam. Excita nesse sentido de gerar movimento, sabe? Quando Reich fala muito de sexualidade, ele fala que sexualidade não é sexo, é movimento. É você se colocar em movimento. Tipo, tá... Sim. Então, às vezes, resolver uma equação diferencial, sabe? Às vezes, tipo, você conseguir plantar bananeira, sabe? Às vezes você resolver um problema, sabe? Às vezes você querer a coragem pra conversar com alguém. Todas essas coisas são coisas sexuais, nesse sentido de que gera movimento, sabe? E é isso, né? Então, é isso que a gente, pelo menos eu e o Ken, acho, e o Reginaldo também desejamos pra vocês. Relações sexuais duradouras. Né? Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.